Tem um sheik islâmico aí que ele fica falando que Jesus não foi ressuscitado, inventando um monte de mentiras sobre o cristianismo, um sheik aí, né, que eles chamam de sheik, o líder islâmico dele aqui no Brasil. E ele fica falando que Ismael é o primogênito de Abraão. Ele pode ser o primogênito carnal, porque ele foi filho de uma escrava com Abraão. E ele é fruto de uma desobediência de Abraão e de Saraí. De Abrão e de Saraí. Na época se chamava Saraí e Abrão. E eles foram desobedientes com Deus. Assim como Adão e Eva. Deus mandou não comer do fruto. Eles foram lá, a Eva comeu, depois induziu, persuadiu a Adão a comer. A mesma coisa aconteceu com Saraí. Saraí induziu Abraão a errar, né? E o islamismo, a maioria ali são tudo descendentes de Ismael, o que? O fruto da carne, não o fruto do espírito. Porque o fruto do espírito é Isaac, né? Então Isaac, Sara não esperou, porque Deus não faz uma promessa para você. Deus pode fazer uma promessa se cumprir daqui 15, 20, 30 anos. Mas você tem que esperar com paciência no Senhor, e muitos não esperam. Então Saraí na época mandou, que o nome dela era Saraí, mandou que ela adentrasse na escrava. E a escrava gerou um filho chamado Ismael, né? Não foi um filho da promessa. A promessa estava sobre a cabeça de Saraí e de Abrão, né? Que é Isaac, que é o filho que veio depois. E eles viram as consequências, e até hoje nós pagamos pelas consequências do pecado de Adão e Eva, e pagamos aí, e a geração depois, o mundo continua pagando pela desobediência de Abraão e Sara. A descendência de Ismael é uma geração e uma instituição religiosa que extermina aquele que não lê a mesma cartilha que eles. Então você vê o quanto é gerado o mal no mundo devido à desobediência, né? A desobediência, ela gera um mal para a humanidade. E aconteceu, olha aqui que Sara falou para Abraão, em Gênesis 16, 2, está escrito assim, ó. E disse Saraí, né? Ela chamava Saraí na época. Disse Saraí a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, na minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Saraí e adentrou em Agar. Agar era um escravo, então quer dizer que Ismael é gerado na carne, não no espírito. E a Isaac, além de ser gerado na carne, ele foi gerado no espírito. Que nem Jesus. Jesus, ele foi gerado na carne, mas foi gerado também no espírito, né? Então a desobediência, ela faz isso. E hoje essa denominação desse sheik aí que fica falando que Jesus não ressuscitou, e falando um monte de mentiras, né, sobre o cristianismo, e esse líder islâmico aqui do Brasil, além de contar um monte de mentira, né, e em cima de uma mentira ele constrói uma religião. Em cima de uma mentira eles constroem um monte de besteiras, e engana o próprio povo dele. É que nem o PT, o pessoal do PT. O camarada disse que vai dar picanha e cervejinha para eles, eles acreditam, né? Como que uma pessoa que anda nessa religião manda que alguém mata seus inimigos? Inimigos são pessoas que servem a Deus, mas com outro segmento religioso, então eles passam a ser inimigos dessas pessoas. E o meu líder religioso, o meu líder supremo, chama-se Jesus. Sabe o que ele diz? Ele diz: amai até os seus inimigos, né? Amai até os inimigos. E nessa religião eles falam assim: matai os seus inimigos. Inimigo porque nós não somos da mesma religião deles. Então é isso. Ele fala que eles estão falando que Isaac é filho, que Ismael, filho da promessa, não é. O filho da promessa é Isaac. O Ismael, ele sim, ele é primogênito do que na carne, não no espírito. Ele jamais vai ser, a primogenitura vai cair sobre alguém que foi gerado na carne. Porque o nosso Jesus, ele foi gerado na carne e no espírito. Isaac também, ele foi gerado no espírito e na carne e no espírito. Porque foi uma promessa de Deus. E aquilo que Deus promete não cai por terra. E enquanto essa religião aí que foi escrito o Alcorão em 610, depois do nascimento de Cristo, tem muitos textos desse Alcorão que eu venho contando isso para que vocês abram a cabeça. Está baseado no Velho Testamento e no Novo Testamento.
Eles pegaram parte do Novo e do Velho Testamento e fizeram um terceiro testamento deles, né, que é só para eles, para a religião deles. Agora a religião que vem de Deus, ela abrange toda a humanidade, para que toda a humanidade entenda que há só um caminho, que é Jesus Cristo, o nosso Deus. Você pega um caminho, você está naquele caminho e vai até o fim, você vai chegar no seu objetivo, que é o céu, né, ou se encontrar e viver no paraíso que é com Deus, né? Então não adianta tentar vir aqui e destruir o cristianismo, não. Vocês não têm moral para isso. E não se faz tenta salvar uma humanidade com mentiras. Em João 8,44 está escrito assim, que Satanás é o pai da mentira, e aqueles que mentem são filhos de Satanás. Então você não pode falar de Deus e se baseando em mentiras, né? Porque se Ismael é o primogênito de Abraão, mas ele é o primogênito na carne. Foi gerado numa escrava, numa desobediência de Saraí e de Abrão. Passou depois de chamar Sara e ele é Abraão. Saraí tirou o i porque dela saiu um filho. E nele foi acrescentado um filho. E ele passou a ser pai de toda a humanidade, espiritualmente falando, né? Que Deus falou assim que os descendentes dele seriam como as estrelas do céu. Nós não conseguimos contar as estrelas do céu, assim seria a descendência de Abraão. Então não pode construir algo assim em torno de Deus e para servir a Deus com mentiras. Tem que ser verdades. É isso aí.